Gente, boa noite a todos e a todas novamente. Vamos dar início ao nosso segundo webinário do dia, mas é o primeiro webinário da disciplina de análise linguística na construção do sentido do texto, com a professora Thelma. E hoje nós temos um convidado, que é o professor Altieri. Eu vou fazer a apresentação da professora Thelma e depois do professor Altieri. A professora Thelma é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ela é especialista em estudos linguísticos e tem mestrado em letras também pela Universidade Estadual de Montes Claros. É professora de língua portuguesa da rede estadual e possui experiência de 22 anos na rede estadual, mas possui experiência no ensino superior, no ensino fundamental 2 e coordenação de curso da EAD. É amante da profissão e acredita muito na educação. O professor Altieri, que é o nosso convidado, e de antemão nós já agradecemos muito pela participação dele neste webinário para iniciar essa disciplina tão importante na construção do sentido do texto e na análise linguística. O professor Altieri Frank Valadares Cabral, ele é doutor em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Linguística pela Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas Gerais, graduado em Letras, Português e Inglês pela Unimontes, possui especialização em Leitura e Produção de Textos pela Faculdade Santo Agostinho, e Educação Profissional Integrada na modalidade de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, com dedicação exclusiva, mas atualmente ele está no campus Januária, no IFNMG. Temos o maior prazer de tê-lo como professor no Instituto Federal. Vou passar antes a palavra à professora Thelma, para que ela faça a abertura e a introdução do webinário, para depois passar para o nosso convidado, o professor Altieri. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Boa noite a todos. Obrigada, Ana. Obrigada, professor Altieri, pela presença. Obrigada a todos vocês por estarem aqui neste nosso webinário. É uma alegria imensa poder trabalhar e compartilhar com vocês o conhecimento em relação à questão da análise linguística. E o projeto para hoje seria uma explanação teórica da análise linguística e dessa aplicação na sala de aula com a disciplina de língua portuguesa. O professor Altieri, ele estaria conosco no dia 28, no segundo webinário, mas por questão de agenda dele, foi necessário que ele antecipasse a participação para hoje. Então, hoje nós teremos o prazer de tê-lo conversando um pouquinho conosco e nos apontando recursos, análises do que podemos fazer com textos na sala de aula. Então, espero que seja um momento muito proveitoso e no próximo webinário estarei novamente com vocês. Um abraço a todos. Boa noite, Thelma. Muito obrigado, tá? Boa noite, Ana. O texto que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, boa noite a todos, todas e todes. O texto com que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje é um texto que eu já trabalhei junto com a professora Ana. Ela omitiu a parte mais importante do meu currículo, que é o fato de eu ter sido aluno dela. Ela sabe que isso para mim é importantíssimo, né? É a minha grande professora. Eu trouxe um texto que a gente fez uma interação, né, junto ao pessoal da APAC, né, Ana? Eu gostaria de ter 2 horas para conversar com vocês, mas o nosso tempo é muito curto, porque se nós tivéssemos uma interação na leitura desse texto, com certeza o trabalho seria ainda muito melhor. Mas como a gente não tem esse tempo todo disponível, eu vou acelerar um pouco o processo, mas vai ser possível de a gente fazer uma análise. O intuito aqui ele é bastante prático, né? A professora Thelma vai trabalhar uma parte mais teórica com vocês. O intuito aqui é de a gente pensar nessa disciplina na perspectiva realmente prática. O que a gente faz numa sala de aula, enquanto professores, para destrinchar um texto, né? Sobre diversos aspectos, né?
Nós somos professores de texto, significa que a gente é professor de discurso, a gente é professor ao mesmo tempo de fonética, de sintaxe, de morfologia, né? Existe um léxico a ser explorado e também existe uma gramática a ser explorada dentro do texto, e muitas vezes a gente tem medo de fazer um mergulho maior, e esse mergulho maior é que vai possibilitar a gente realmente fazer com que o nosso aluno seja um leitor proficiente. A gente não aprendeu muitas vezes na escola que a escola é o lugar de ensinar a ler. Muitas vezes a gente se limita, né, à decodificação de letras, ou a gente vai um pouco além e pensa na interpretação das palavras, mas muitas vezes a gente não traz o texto para a vida da gente, para que a gente possa tirar dele realmente tudo que ele tem para oferecer. E aí eu trouxe um texto que é do meu autor predileto, o Guimarães Rosa, né? E é um texto que eu conheço profundamente e gosto de trabalhar com ele, porque ele nos oferece muitas possibilidades, mas a gente vai poder tirar essas possibilidades também de outros textos. Então, o que eu pretendo fazer aqui de análise é uma coisa que vocês podem fazer com os seus alunos em qualquer momento e em qualquer nível de ensino. A gente pode estar no ensino fundamental, no médio, no ensino superior, ou como aqui, numa pós-graduação, que a gente consegue tirar algumas surpresas muito interessantes do texto como um todo, né? E esse daqui em especial. Então, eu vou partilhar aqui na tela, vou fazer uma leitura desse texto e, na sequência, a gente vai fazer algumas reflexões, tá? Bom, bora lá. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Acho que agora foi. Acho que dá para aumentar um pouquinho, né? Só um pouquinho aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. Tá pequenininho, mas eu acho que dá, né? Sim, dá para Bom, ver. faremos uma primeira leitura e, numa situação normal, eu perguntaria para vocês tudo que dá para a gente tirar desse texto, mas o nosso tempo é curto. Mas eu vou pedir para que vocês pensem o que eu posso pensar a respeito desse texto a partir dessa minha primeira leitura, tá? Bora a ele. Fita verde no cabelo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior, nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha a que, por enquanto, aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita verde partiu sobre o logo. Ela, a linda. Tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: voa, vovó, com cesto e pote, a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que veio, das horas que a gente não vê, que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não outro, encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs no chão não voarem, ou em não alcançar essas borboletas, nunca em buquê, nem em botão. E com ignorar-se cada Thierry, só uma... um momentinho, você pode Oi, subir um pouquinho a apresentação? aqui, Subir um pouquinho? Nós estamos em Curtoso, vendo. olha, a minha já subiu, será que não está... Agora subiu. Subiu? Ah, então eu vou ter que subir... Espera aí. Demorou para dar... Ah, não, mas eu acho que aí eu passei do ponto Não, que dá tá para eu ler. ok. Aqui tá bom? Sim, sim. Então ela mesma resolveu escolher... Eu li até essa parte, não Foi. foi? Então ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo e não o outro encurtoso. E ela mesma
perdão, saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as abelãs no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê, nem em botão, e com ignorasse cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas incomuns quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque, bateu. Quem é? Sou eu. Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó difícil disse, puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado ruim defluxo, dizendo, depõe o pote o cesto na arca e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora a Fita Verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou, vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados. É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, que olhos tão fundos e parados neste rosto encovado, pálido? É porque não estou te vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou. Como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou. Eu tenho medo do lobo. Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Bom, gente, bora lá. Dentro do que a gente pode fazer, tendo que acelerar um pouco o processo aqui, eu sei que muitas coisas vêm à cabeça quando a gente lê esse texto, né? A primeira e mais evidente é que a gente está num lugar que a gente conhece, né? A gente está tratando aqui da Fita Verde, que é uma releitura da Chapeuzinho. Todos nós, num dado momento dessa leitura, conseguimos reconhecer nessa história a história da Chapeuzinho Vermelho, porque é uma história que permeia a infância de todos nós, né? E existem alguns pontos aqui comuns entre a história. O cesto, o lobo, a menina que atravessa uma floresta, né? Então, há vários elementos aqui que são comuns aos dois textos e todos nós vamos reconhecer se nós levarmos isso daqui para vários públicos, né, de diversas idades diferentes, isso continua sendo uma realidade. Então, esse intertexto, esse diálogo que há entre esses dois textos, ele vai ser percebido por nossos alunos, não importa com que faixa etária a gente esteja trabalhando. Então, a gente pode partir desse pressuposto. Mas aqui eu costumo lançar, o que não vou fazer aqui por conta do nosso tempo, algumas perguntas, né? Eu peço para que as pessoas venham aqui e me contem o que sentiram, como compreenderam o texto, e algumas possibilidades vêm à cabeça das pessoas aqui, né? É muito comum que falem de morte, é muito comum que coloquem a possibilidade de a avó ter morrido, outros tratam de outros temas completamente diferentes que a morte, né? Mas eu acho que é o primeiro ponto que as pessoas normalmente apontam. Como há no texto da Chapeuzinho uma história no final que o caçador tira a vovozinha da barriga, aquela coisa toda, né? Então as pessoas esperam que aqui isso também vai acontecer. Acontece que esse texto aqui, ele definitivamente não é a Chapeuzinho Vermelho. Ele é outra história, ele é outro universo, tá? E a gente vai partir para compreender esse outro universo a partir do que o autor nos oferece. É muito importante a gente pensar que nessa disciplina de análise linguística, que nós estamos analisando um elemento material, o texto. Nós não estamos analisando o que o autor gostaria de dizer, o que eu penso que ele gostaria de dizer.
eu preciso analisar o que é material, o que foi dito, o que foi escrito, e, a partir disso, provocar um mergulho dentro desse texto. Ok? Então, depois dessa primeira leitura e de uma provocação que nós podemos fazer, e que eu poderia fazer com vocês aqui se tivéssemos mais tempo, a gente parte para uma segunda leitura, e essa, sim, bem mais importante, bem mais necessária, e que tem a ver com a análise que pretendemos fazer aqui. A gente vai destrinchar esse texto, palavra a palavra, dentro do que é possível, para que a gente possa entendê-lo. E, normalmente, por se tratar de um texto literário, as palavras, elas são simbólicas. Muito do que está escrito aqui nos remete a outros mundos através dos símbolos. Existe uma estrutura frasal muito bem pensada pelo autor, né, e jogada aí nos braços do narrador, digamos assim, porque o narrador é quem nos traz a história, né, mas o narrador foi criado por um autor que tinha uma preocupação muito grande com a sintaxe, uma preocupação muito grande com a morfologia dessas palavras e com a sonoridade delas. Dentro dessa preocupação, ele organizou as frases mais ou menos assim: havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor. A primeira pergunta que eu faço aqui é: qual era o tamanho dessa aldeia? A resposta, que eu acho que até muitos de vocês vão dar aí de bate-pronto, né, se a gente para pensar um pouquinho, a gente já não dá essa resposta. Mas a resposta de bate-pronto que eu tenho aqui é: se ela não é maior nem menor, ela é uma aldeia média, mas não é o caso. Se vocês quiserem ficar escrevendo no chat algumas coisas, eu vou lendo e a gente pode discutir, tá, gente? Apesar do nosso curto tempo. Então, assim, essa aldeia, ela não é média, ou ela não é necessariamente uma aldeia média. Quando o autor organiza e diz que ela não é maior nem menor, ele está fazendo uma quebra com a sintaxe da nossa língua portuguesa. Existem palavras que são predicadoras, são aquelas palavras que pedem um complemento para fazerem sentido. Por exemplo, o caso dos verbos transitivos, ou de alguns adjetivos e substantivos que pedem um complemento nominal, para que faça sentido, né? E aí, quando eu tenho, por exemplo, se eu digo que essa garrafa é menor, vocês vão me perguntar certamente: menor do que qual garrafa? A gente sempre tem um referencial quando a gente traz a palavra menor ou a palavra maior. É diferente da palavra pequeno ou grande. Se eu disser que a palavra é apenas pequena, a garrafa é pequena, você não me pede o referencial, porque a palavra pequena ou a palavra grande não são palavras predicadoras. Então, e eu não tenho referencial no texto. Ele só diz que ela não é maior nem menor. Com isso, ele começa a criar um sentido aqui completamente novo e surpreendente, no sentido de que a aldeia, que é um elemento concreto, passa a ser abstrato. Ela não tem tamanho definido, ou ela é do tamanho que você quiser, e aí ela pode ser até média. Ao fazer isso na primeira frase do texto, é uma aldeia, um lugar comum, né? Mas aí, qual lugar comum a que ele se refere aqui? E ele vai reforçar essa ideia de lugar comum. Gente, eu não estou conseguindo ler a frase completa que vocês estão jogando aqui, tá? Mas aí eu vou ler o que for possível. Então, assim, o que é esse lugar comum? E ele vem reforçar a ideia de comum quando ele complementa dizendo que essa aldeia é um lugar com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Percebam, o que são velhos e velhas que velham? Aí a gente já entra aqui com um outro conceito, que é o de neologismo, né? As palavras são criadas dentro do texto literário, mesmo que elas ainda não existam anteriormente a esse texto na língua, o autor cria uma palavra que faz sentido dentro daquele texto. Quando eu falei velhos e velhas que velhavam, mesmo que eu estivesse aqui citando uma palavra que muitos de vocês nunca ouviram, se vocês não conheciam esse texto, vocês conseguiram atribuir sentido a ela. Então, velhos e velhas que velhavam são velhos e velhas que faziam coisas de velhos. Não eram pessoas que envelheciam, mas faziam coisas de velhos. Sei lá, tricotavam, jogavam dominó, né? Faziam coisas de velhos. Homens e mulheres que esperavam.
nós adultos passamos a vida esperando, né? A gente espera terminar essa pós-graduação, espera comprar um carro novo, comprar uma casa, casar, separar de alguém, mais ou menos isso que a gente está esperando. O momento que a gente para de esperar, meio que a gente passa a velhar, né? Fazer coisas de velho. E aí, as crianças nascem e crescem, ou seja, fazem coisas de crianças. Vocês disseram aí que a aldeia é um lugar comum. Estão corretíssimos. É um lugar abstrato, eu não sei o tamanho desse lugar, e é um lugar comum, em que as pessoas fazem tudo que a gente espera delas. Não todas as pessoas. Há uma exceção, que é a nossa protagonista, que é a Fita Verde. Uma menina que nos é apresentada por um narrador que não gosta dela. Esse narrador, ele vem nos falar mal dessa menina. Só que ele faz isso tão sutilmente que a gente não percebe. Por exemplo, quando ele diz que ela não tem juízo, ele está atribuindo a ela uma coisa que a sociedade coloca como uma característica ruim. Ela é uma menina que não tem juízo porque ela foge daquele padrão de toda a população daquela aldeia específica. Ok? Então, ele continua aqui, todos com juízo suficientemente, seja lá o que isso queira significar, menos essa meninazinha, por enquanto. E aqui uma informação muito importante. A gente vai poder pensar nesse texto aqui para trabalhar também o conceito de coerência, né? Quando a gente pensa num texto coerente, a gente pensa num texto que eu trago um argumento, ou trago uma informação, e essa informação não será refutada no decorrer do texto. Eu não mudo aquilo que eu pensava, eu reforço o meu pensamento. Aí eu digo que essa menina não tem juízo por enquanto. Para que esse texto tenha coerência, e ele tem, eu preciso saber quando é que essa menina adquiriu o juízo. É preciso que o narrador me mostre que momento que ela adquiriu o juízo. Mas, por enquanto, no início do texto, ela não tem juízo. Por enquanto. Aí, nós continuamos. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Mais um traço, ele já disse que ela não tem juízo, e agora ele diz que ela é mentirosa. Porque ele fala que a fita que ela tem no cabelo, que ela fala o tempo todo que é uma fita de verdade, é inventada. E aí a gente vai... Isso de a fita ser inventada nos traz uma outra reflexão. Se ela é inventada, tem que ter um motivo para ela ter sido inventada. Se o texto é literário, então ele é simbólico e ela ser verde é muito importante. Então, o que o verde nos lembra? Provavelmente a maioria de vocês pensou, esperança. E é exatamente isso. Esperanças, coisas doces, coisas naturais, né? Muito puras. Imaturidade, sim, tem a ver com a imaturidade. E aí eu diria que, inclusive, a imaturidade sexual, né? Ela é uma menina, né? Pode ser sorte, né? O trevo de 4 cores. Mas o fato é, ela não tem isso. Ela só finge ser isso. Ela não tem essa esperança de menina. Ela está fingindo porque a fita verde é inventada. Quem nos contou isso foi o narrador, mas ela vai dizer que a fita é de verdade, ok? Aí, veja só, sua mãe mandara com cesto e pote a avó que amava uma outra e quase igualzinha à aldeia. Estávamos numa aldeia que a gente ainda não sabe qual é, que ela é abstrata, mas que é um lugar comum. E ela vai para uma outra aldeia quase igualzinha àquela primeira. Então, a gente sai de um lugar que a gente ainda não sabe qual é, porque até agora no texto o narrador ainda não nos contou exatamente que aldeia é essa, mas ela vai para um outro lugar muito parecido com esse. E aí a gente vai precisar compreender que lugar é esse. E a gente já vai descobrir aqui, logo na sequência. Ele diz assim, fita verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez. Veja que essa construção aqui, ela é muito diferente do normal das historinhas infantis. Mas ela traz que tudo era uma vez. Se eu te perguntar, tudo era uma vez significa o quê? A rigor, nada. Isso não é uma construção comum da língua portuguesa. Mas nós sabemos que as histórias infantis começam com essa expressão, era uma vez. Se ela saiu do momento da vida dela em que tudo era uma vez, então ela saiu do momento da vida dela em que ela vivia um conto de fadas. Que momento é esse? A infância, concordam? Desculpa, gente, eu tô correndo porque a gente tem pouco tempo. Eu tenho certeza que vocês chegariam a essa conclusão sem mim, mas a ideia é correr mesmo.
Então, olha só, ela saiu da infância. A infância é a aldeia abstrata porque é um lugar comum na vida de todos nós. A aldeia é esse lugar, a infância é esse lugar comum. A infância é esse lugar de onde ela saiu. E se ela saiu da infância para um outro lugar quase igual, ela teria ido para onde? A primeira resposta, e mais óbvia, é que ela teria ido para a adolescência. Mas acho que ela pode ter ido para a vida adulta ou mesmo para a velhice, porque a, a vida adulta e a velhice não é tão diferente da infância como a gente pensa que é quando a gente é criança, né? O importante é o seguinte, o caminho que essa menina percorre é um caminho abstrato, porque as coisas abstratas neste texto, elas não existem. E o narrador nos mostrou isso destruindo as coisas concretas através da organização do discurso. Quando ele quebra com a possibilidade de uma coisa que tem tamanho físico não ter tamanho definido, então ele quebrou com isso e ele começa a desconstruir todo o texto. A segunda coisa concreta que aparece no texto é a fita verde. E essa fita é inventada. Então, e ele vai continuar desconstruindo todas as coisas concretas até o final do texto. E aí, logo na sequência, ele diz assim, vovó, cadê? Daí que indo... cadê? O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio que para buscar framboesas. Muito importante. Ela tinha um pote, um lugar que ela guardava doce em caldas. Já que tudo desse texto é abstrato e é simbólico, o doce em calda é aquela coisa muito... coisa de vó, né? É o lado criança dela. Ela tem um potinho que ela guarda o lado menina dela. Mas ela tem uma outra coisa mais importante, que é um cesto vazio que para buscar framboesas. Veja bem, o cesto está vazio, pronto para ser cheio de framboesas, framboesas que são vermelhas. E aí a gente vai ver que, em oposição ao verde, nós temos as framboesas vermelhas, que simbolizam não a esperança, mas agora talvez a sexualidade, o amor, a paixão, o que mais? O pecado. Né? É isso que é simbolizado pelo vermelho. É isso que ela está pronta para buscar nesse processo de crescimento, de atravessar esse bosque abstrato que ela está atravessando ao crescer. Aí, na sequência, nós temos, assim, a aldeia e a casa... Não, pulei aqui. Tá aqui. Daí que, indo no atravessado bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, veja, gente, os lenhadores exterminaram o lobo e os lenhadores que por lá lenhavam. Veja que essa estrutura, os lenhadores que lenhavam, é a mesma estrutura que a gente tinha no início do texto. É uma estrutura sintática específica. Homens e mulheres que esperavam, meninos e meninas que nasciam e cresciam, velhos e velhas que velhavam. Então, essa estrutura de a gente trazer um termo no plural, composto ou simples, mas do plural, retomado por um pronome relativo, que faziam alguma coisa, e essa coisa que essas pessoas faziam era o que tornava essas pessoas comuns, elas faziam o que normalmente elas fazem, aqui a gente tem de novo os lenhadores que por lá lenhavam. Veja que não são lenhadores que pescavam, ou que nadavam, ou que caçavam. Eles lenhavam, eles faziam coisas de lenhadores. E eles tiraram da vida dela os lobos que ameaçam a vida dessa menina. E aí se alguém aí for pai ou mãe, como é que é? A possibilidade de menina fita verde. Eu não consegui ler, tá passando rápido e eu não vou retomar, não. Não dá para retomar, não dá tempo. Depois a gente conversa. De qualquer forma, veja só. Quem aí é pai, quem é mãe, eu sou Professor pai. Thierry, pode ir com mais tranquilidade, né, gente? Porque vai dar tempo? Vocês ficam aqui mais uns 10 minutinhos depois? Então tá. Perfeito. Obrigado, Ana. Obrigado. Ana, eu posso ir até que hora exatamente? Até umas 21 e 10, 15, 20, vamos colocar 21 e 20, pode ser, Perfeito. gente? Perfeito. Perfeito. Fica muito melhor para mim. Obrigado, Ana.
Mas então, veja só, eu que eu estou vendo o tempo aqui, estou vendo que não iria dar tempo. O que nós temos aqui, então, né, na condição, quem é pai aí, quem é mãe, sabe, né? Né, Ana? Você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Se Sim. nós pudéssemos, nós tiraríamos todos os lobos da vida dos nossos filhos. Todos os medos, todos os riscos. Só que se nós fizermos isso, naturalmente, nossos filhos vão buscar outros lobos. Isso é o natural do ser humano. E é o que essa menininha faz aqui. Veja só, quando ele traz aqui, né? Os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia. A aldeia e a casa, cadê? A avó, a vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, do tanto que a mamãe me mandou. Veja o que essa menina faz. Ela está numa floresta em que há a possibilidade de haver lobos, e, diante disso, ela diz assim, estou indo à vovó. Eu levo comigo um cesto e um pote. Nós já vimos que o cesto e o pote é o lado menina, o cesto é o lado mulher. Ela é uma menina que tem em si o lado menina e o lado mulher. E aí, essa menina que está nesse despertar para a vida adulta, né, que seria o alvo provavelmente predileto de um lobo, ela está passando por uma floresta e ela diz assim, eu sou tão pura, eu sou tão esperançosa quanto mamãe mandou, porque ela tem a fita verde no cabelo do tanto que a mãe manda. E aqui veja só que a estrutura sintática faz toda a diferença, porque ela não disse que ela colocou uma fita no cabelo do jeito que a mamãe mandou. E o normal que nós utilizaríamos no dia a dia, uma menina coloca uma fita no cabelo do jeito que a mãe manda, e não do tanto. Porque tanto significa quantidade. Como é que você vai colocar um laço no cabelo na quantidade que sua mãe mandou? Acontece que nós já vimos que esse laço significa esperança, significa essa pureza. É como se ela dissesse assim, eu sou tão pura quanto mamãe mandou. E isso é, necessariamente, um jogo de sedução. Esse jogo de sedução para atrair esse lobo que foi exterminado pelas pessoas comuns da vida dela, no caso, os lenhadores que por lá lenhavam, ok? Aí, diante disso, diante desse jogo, por isso ela fala do tanto que a mamãe mandou nesse momento, né? A gente tem a sequência, a aldeia e a casa esperando a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê, que não são. Essa estrutura aqui, gente, é uma estrutura metalinguística. E aí é mais um momento que você pode jogar o seu aluno para refletir sobre esse tipo de estrutura. A metalinguística não é aquele texto que fala sobre si mesmo, é uma letra de música que ensina como fazer música, uma poesia que ensina a fazer poesia. Aqui é uma parte do conto que pretende te mostrar como esse conto foi feito. E aí, ele não, esse parágrafo não está diretamente conectado ao resto da história, mas ao processo de escrita. Quando ele diz, então, a aldeia e a casa esperando a acolá, veja que ele traz aldeia, casa e depois o moinho. São três coisas concretas. Essas coisas concretas, a gente já viu que não existe no texto, desde o início do texto. Então, ele fala assim, a aldeia e a casa esperando a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa que vê. Mas das horas, há muito tempo, essa expressão é muito daqui do norte de Minas, né? Das horas que a gente não vê que não são. Não são, ele traz aqui um verbo ser, mas ele traz esse verbo ser como intransitivo. Thierry, mas a gente sabe que o verbo ser é um verbo de ligação, sempre de ligação. Não. Tem um contexto muito específico que o verbo ser é intransitivo, que é aquele contexto bíblico. Deus disse ser e tu foste. Deus disse ser e tu foste, o verbo ser está no sentido de existir. E não é ser humano, né? É simplesmente Deus disse ser, você se tornou um ser humano. Então, ele como verbo intransitivo. Só nesse contexto bíblico é que a gente usa o verbo ser como intransitivo, mas ele traz o verbo ser aqui como intransitivo para dizer que a aldeia, a casa e o moinho não existem. Então, todo esse parágrafo é uma construção metalinguística que guia a nossa leitura.
para nos lembrar que, desde o início do texto, as coisas concretas não existem. E aí, é claro, dependendo do nível em que nós estivermos trabalhando, a gente vai precisar explicar direitinho o que é metalinguística para que o nosso aluno consiga entender esse parágrafo que está um pouco desconectado da história, mas intimamente ligado ao processo de produção do texto, né? Guimarães Rosa pensava em muita coisa, né? Depois, na sequência, nós temos assim... Eu pulei aqui. Ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo e não outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo em pós. Veja só, gente, aqui na história da Chapeuzinho, nós temos aquele momento em que o lobo engana a Chapeuzinho e convence a Chapeuzinho a passar por um caminho longo, sendo que esse caminho era mais curto. Aqui não. Aqui a decisão é da fita verde. E o narrador já nos deixou bem claro, nós não estamos aqui com a história da Chapeuzinho. Portanto, esquece a Chapeuzinho e foca na fita verde. Aí nós temos assim, ela mesma. Ela mesma, nós temos um processo aqui de retomada anafórica. Quando a gente cita aquilo que já foi dito anteriormente, ela mesma. Eu poderia dizer assim, ela tomou o caminho de cá. Mas quando eu coloco o mesma, é uma anáfora, a palavra mesma, ela está retomando anaforicamente a palavra ela, ok? Então, ela mesma e não outra pessoa, ninguém interferiu nesse processo, a culpa é dela. É isso que o narrador está dizendo aqui. E aí ele poderia dizer que ela tomou o caminho de cá, ou resolveu ir pelo caminho de cá, ou escolheu o caminho de cá. Mas aí ele fala assim, ela mesma resolveu escolher tomar. São 3 verbos muito fortes em relação ao processo de decisão. E aí ele coloca toda essa decisão nas costas da fita verde. Desde o início, esse narrador já nos mostrou que ele não gostava dessa menina. E aqui ele faz muita questão de dizer, a culpa foi dela. Ela tomou este caminho louco e longo e não o outro encurtoso. Aí encurtoso é mais um neologismo, né? Mais facinho de entender aí. Então, é mais um neologismo para dizer, olha, ela foi por esse caminho. Ela tinha outro caminho mais fácil, mas ela optou pelo caminho mais perigoso e talvez mais interessante, onde talvez ela pudesse colher mais framboesas, né? Parece que foi o que ela quis fazer, pelo menos. E aí, na sequência, nós temos assim, divertia-se com ver as avelanças no chão não voarem, com ainda alcançar essas borboletas, nunca em buquê, nem em botão. Com ignorasse cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Aqui é muito interessante, porque é o seguinte, ela se diverte com o que é comum. Veja que uma avelã que está no chão, uma frutinha que está no chão e que não voa, não é nada de espetacular. Se ela voasse e alcançasse as borboletas, seria interessante. Mas é com inalcançar essas borboletas. Nunca em buquê, nem em botão. As borboletas voam e as avelãs continuam no chão. E ela se encanta com o que é comum. Veja que é uma menina que não tem uma experiência de vida. Sabe quando você chega para uma criança, um adolescente que está tendo assim, o seu primeiro interesse amoroso por alguém, a pessoa está ali apaixonada. Aí não deu certo alguma coisa, a pessoa está lá chorando, né? Aí você chega, esquenta não, isso é besteira, eu já vivi isso. Aí que para aquela criança é o fim do mundo, porque para ela aquilo era muito importante. Mas para nós que já experimentamos isso, é só uma avelã que não voa. Para nós que já experimentamos e isso está sobejado, por isso ele diz assim, vinha sobejadamente. Já está sobejado, já está experimentado por nós, ok? E ele vai falar assim, agente, tem 2 vezes no texto que ele usa a expressão agente. O agente, ele inclui ele adulto e nós adultos que lemos esse livro, esse texto. Esse texto é necessariamente para adultos. E ele nos chama para essa leitura, se referindo a nós como agente, né? Se incluindo também na história.
E aí, como está tudo experimentado e ela se encanta com o incomum, ela demora a ir para a casa da avó dela. E aí nós temos. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque, toque, bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com seu cicopote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Veja só, gente. Ela que, ao chegar na porta da casa dela, da avó dela, primeiro eu já questiono para vocês, será que havia uma porta? Porque a porta é concreta. A gente já viu que as coisas concretas deste texto não existem. Então, será que essa porta é concreta? É a primeira pergunta que a gente vai fazer. Mas ela diz categoricamente que ela tem uma fita verde no cabelo. É a mesma estrutura que a gente tinha lá em cima, ou quase a mesma. Lá em cima ela tinha dito assim, a fita verde no cabelo do tanto que a mamãe me mandou, porque lá era um jogo de sedução. Agora ela diz que é uma fita verde no cabelo que a mamãe mandou. Então, ela continua dizendo para as pessoas, ela está falando para a avó dela, que ela tem essa fita no cabelo. Só que a gente viu no final do texto, e a gente daqui a pouco chega a essa parte, a gente viu no final do texto que essa fita que estava no cabelo dela, né, já tinha se perdido antes de ela chegar na casa da avó dela. Se a fita já tinha se perdido, parece que ela não tinha percebido isso. Ela não percebeu o momento da queda da fita. E aí, então, ela diz que ela está lá na porta e a avó fala com ela. Vai. A avó, difícil, disse. Peraí. Vai. A avó, difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Agora eu vou perguntar para vocês e eu preciso das respostas, pelo menos na cabeça de vocês, se não dá para responder. Tem 2 erros nessa estrutura. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Quais são esses erros? Erros propositais, mas são Ferrolho erros. de pau, Porque ferrolho é de quê? de ferro. Perfeito. Esse é um. E o outro? Deveria ser abrir e entrar, e não entrar e abrir. Perfeito. Primeiro a gente abre, depois a gente entra, né? Mas veja, desde o início que a gente está desconstruindo o concreto. E agora a gente depara com uma porta que, a princípio, seria... no caso, a porta seria concreta, mas aí a gente precisa desconstruir a porta e ela acabou de ser desconstruída. Se eu pedisse para vocês aqui, ou para qualquer outra turma, fala assim, gente, me dá aí 5 coisas que vocês consideram como concretas. Provavelmente, muitos de vocês iriam citar ferro e pau, ou madeira, ou algo que o valha. Isso é muito representativo do que é concreto. E quando ele junta ferro com pau, ele desconstrói esse concreto mais uma vez. E não é possível você primeiro entrar para depois abrir. Se a porta estava fechada, ela precisa ser aberta antes. Mas essa porta, ela não é física. E a gente pode colocar da seguinte forma. Entra no seu coração e abre. Pensa em quem você é. E é o que ela faz. Na sequência, entra e abre, né? Aí ela diz assim, cadê? Fita Verde assim fez e entrou e olhou. Veja que não é uma atitude normal de quem chega na casa da avó. Né? A gente vai fundando logo para a cozinha para ver a avó. Ela não, ela entra e olha, porque é um momento de uma autoanálise. Ela vai tentar perceber o que ela fez na vida. E aí nós temos aqui, a avó estava na cama, rebuçada e só, né? Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado o rim defluxo. Né? Cadê? Que eu me perdi aqui de novo. Está muito pequena a letra aqui para mim, gente. Desculpa. Aí ela diz assim, depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Percebam. Ela tem um pote que é o lado menina dela. Ela tem um cesto que é o lado mulher dela. Depois em cima da arca. A arca são aqueles baús, né? Então, o que é a arca se não um lugar de você guardar coisas velhas, lembranças, recordações? Junta o seu lado menina com o seu lado mulher e todas as recordações da sua vida e vem para perto de mim enquanto é tempo, porque pode ser tarde demais. A avó chama.
Aí a gente já pergunta assim, será que existe essa avó, depois de tantas coisas concretas desconstruídas? E veja, lá em cima, se nós tivéssemos tempos aqui, vocês mesmos diriam isso para mim, eu tenho certeza. Lá em cima tinha uma coisa que a fita verde não tinha, e que o cara disse que ela não tinha por enquanto, mas depois ela iria adquirir. Era o quê? Lembram disso? Juízo. Juízo. E o que, que as pessoas idosas representam? Então, a avó dela não é uma avó concreta, mas a representação do juízo dela, que agora ela tem a oportunidade de reencontrar. Mas, juntando o seu lado mulher, menina e as suas recordações, vem logo para perto de mim, porque pode ser tarde demais e pode ser que você perca o seu juízo. Pode ser que você não consiga mais reencontrar o seu juízo. Aí ele diz assim, né? E diante disso, né? É, a, cadê? Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Veja que ela disse quando bateu na porta, que ela tinha uma fita verde no cabelo. Mas agora ela percebeu que ela perdeu essa fita no caminho, ok? E ela não mentiu para a avó dela, ela só não tinha percebido que ela deixou de ser aquela menina. E aí, aí ela fala assim, né? Ela estava suada com enorme fome de almoço. Veja que fome de almoço é fome de coisa consistente. Não serve um lanchinho, tem que ser arroz, feijão, aquele bifão em cima, né? Então, isso é fome de almoço. Parece que ela tem fome de coisas consistentes. Ela não construiu um lar. E quando eu falo lar, eu não estou falando de casa. Estou falando de lar, de família. Ela não constrói essas coisas, porque ela fica se divertindo com as avelãs, né? E aí, nós temos aqui, o que a avó fala para ela? Ela perguntou, e aqui é natural que todo mundo aqui primeiro pense naquela coisa, é um lobo travestido de avó, aquela coisa toda, né? Porque a gente trouxe para essa história, a gente está contaminado pela história da Chapeuzinho Vermelho, quando o que a gente tem é outra história completamente diferente. E aqui, gente, não é uma conversa entre ela e a avó dela, que a gente já viu que a avó dela é ela mesma. Isso aqui é um reconhecimento de quem ela é no espelho, sabe? Ela está olhando assim, nossa, eu envelheci. E aí, a base desse texto, nossa, gente, eu pulei uma parte muito importante, um outro intertexto que tinha dentro desse texto. Peço perdão, fazer as coisas muito às pressas não dá muito certo. Naquele momento lá que ela saiu atrás de suas asas ligeiras, ali era um intertexto com o texto do Cassimiro de Abreu. Mas eu não vou me ater a esse não, que não é tão importante. Esse intertexto aqui é mais importante, tá? Eu tenho esse texto aqui da Cecília Meirelles, que é, na verdade, a base da escrita do texto do Guimarães Rosa, até mais do que o Chapeuzinho Vermelho. Olha só, vocês conhecem certamente esse texto, eu acho que a maioria de vocês conhece esse texto aqui, e veja só o que ele traz para a gente. É o texto chamado Retrato. Aparentemente, é uma pessoa que, diante do espelho e de um retrato, percebe que ela envelheceu. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Veja que esse texto aqui, da Cecília Meirelles, que é anterior ao texto do Guimarães, por isso o Guimarães se baseou no texto dela. Então, esse texto aqui, ele necessariamente traz uma pessoa que não percebeu quando ela envelheceu. E veja que é o mesmo que acontece com a fita verde. Ela olha para si mesma e fala assim, vovozinha, que braços. Veja que as palavras usadas aqui, gente, muitas delas são as mesmas palavras da Cecília, tá? Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes. É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados. É porque eu não vou poder te beijar, minha neta, a avó suspirou.
Vovozinha, que olhos tão fundos e parados neste rosto encovado, pálido, é porque não estou te vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. E aqui, gente, percebam, ela usa mais ou menos as mesmas palavras que a Cecília, né? E ela está dizendo aqui para ela mesma: eu não consigo mais abraçar você, eu não consigo mais abraçar a menina que eu fui, a menina que tinha uma fita verde no cabelo. Não consigo abraçar, quer trazer para perto de mim. Ela não consegue mais beijar, no final ela não está nem conseguindo ver essa menina. Diante disso tudo, ela diz assim: Fita Verde mais se assustou como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gente, olha que narrador sacana. Concordam comigo que ela está aqui sofrendo muito porque ela percebeu que ela está envelhecida? E aí ele poderia ter dito assim, nesse momento ela grita porque ela está sofrendo, né? Porque ela tomou juízo. Mas ele não fala que ela tomou juízo aqui, é como se fosse ter juízo pela primeira vez. Porque lá atrás, ele disse que ela resolveu escolher tomar este caminho. Então, se lá atrás a responsabilidade foi totalmente dela, então ele não diz que ela tomou juízo aqui agora. É como se fosse ter juízo pela primeira vez, ela grita: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste, então repetindo o corpo. A primeira análise que a gente faz aqui é de que ela morre, porque um corpo que de repente fica frio pode sim ser um corpo que morre. Mas a gente pode pensar também que uma pessoa que de repente fica fria, ela ficou fria porque ela perdeu a capacidade que ela tinha de amar, por exemplo. E aí, nessa perspectiva, o morrer aqui não é uma morte física. Morre a menina fita verde e nasce a mulher fita verde. É uma outra possibilidade. Então, a morte é uma das possibilidades. Tem uma outra possibilidade que eu gosto muito, é que nós temos a loucura como o cerne desse texto. E aí, veja só, a avó não estava mais lá. A avó representa o juízo. Se a avó não está mais lá, está ausente, quando o juiz está ausente, a gente não morre, a gente fica louco. Então, ela está falando aqui da fita verde que enlouquece, e não necessariamente da fita verde que morre. Eu gosto mais dessa versão. Mas aí, o que acontece? Para a gente poder falar sobre texto literário, ele será tão melhor quando a gente conseguir encontrar as lacunas que há nesse texto. E aqui há várias lacunas a serem preenchidas, e preencher todas não é o mais interessante. Mas a gente precisa mergulhar o mais fundo possível através do material linguístico que a gente tem à nossa disposição. Então, analisar um texto não é simplesmente dar uma olhada no texto e ver o que a gente pode interpretar nas linhas. A gente precisa ir às entrelinhas e tirar delas tudo que a gente puder tirar. Eu peço perdão, porque se nós tivéssemos tempo, a Ana sabe disso, né, Ana? Se todos estivessem participando aqui, a gente teria um mergulho muito maior. Mas eu falo até com uma certa pedância, né? Eu tenho certeza que, para vocês, a leitura mais profunda deixou o texto muito mais interessante. Concordam comigo? Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. E vocês viram que a gente vai nos aspectos sintáticos, sonoros, né? Gente, tem muito mais coisa dentro desse texto. Esse texto é infinito. Ele tem muito mais coisa dentro dele. Eu peguei aqui o que é, assim, essencial dentro dele. Tem muito, muito, muito mais coisa. Mas a gente pode explorar os aspectos. E aí nós, como professores, precisamos entender que o texto, ele contém um discurso, e esse discurso é formado de elementos gramaticais que a gente precisa analisar. Realmente é uma viagem, né? A gente precisa analisar, porque os elementos gramaticais na vida real, a gente está aqui conversando, a gente simplesmente se comunica através deles, mas dentro de um texto literário, eles têm uma função específica de encantar, de fazer com que a gente vá para uma viagem que a gente não imaginava, que a gente brinque com as palavras e possa, com isso,
fortalecer aquilo que a gente já tem de discurso, elaborar melhor o nosso discurso, levar isso para a nossa vida, tanto na leitura quanto na escrita, né? É basicamente o que eu queria falar com vocês nesse tempo atropelado. Professor Thierry, agradecer muito por ter apresentado, dentro de uma análise textual, uma atividade linguística, epilinguística e metalinguística, que é o que a análise linguística na construção do sentido do texto faz. Então, eu vou deixar um momento para a interlocução, para que os alunos possam apresentar as considerações deles e passar para a professora Gilda e a professora Bárbara, que estão também aqui conosco, que são as tutoras. E para a Thelma também, para fazer o encerramento. Eu acho que a gente nem sabe o que fala, hein, professor, depois dessa. É uma viagem gostosa, não é? Nossa, muito boa. E é um texto que você não precisa ter muito conhecimento de mundo ou de vivências. É um texto relativamente com uma história simples, mas Sim, extremamente complexa, é muito paradoxal. sim. É uma releitura, né? Só que ele te leva para outros mundos bem diferentes da primeira leitura que a gente tem, né? Da Chapeuzinho, né? Sim. Professor, eu não sei se você estava acompanhando o chat, mas assim, ficou Não, eu não estava conseguindo, minha querida. Peço perdão. imagino, mas assim, estava extremamente movimentado aqui, todo mundo discutindo. Alguns diziam, eu preciso assistir essa aula 50 vezes, porque eu não estou dando conta de acompanhar, é muita coisa, mas assim, todo mundo encantado com a sua aula. Obrigado. Como a gente ainda tem um tempinho ainda, fiquem à vontade, pessoal, para vocês participarem, abre os microfones, né? A gente pode fazer a mesma dinâmica que a gente faz sempre, tá? Mas há vários comentários muito legais aqui no chat em relação que, na verdade, eles estavam interagindo com a sua fala mesmo. De repente, você fazer um comentário, uma análise, e aí eles começavam também a participar, a questionar, a perguntar. Alguns até anteciparam que talvez a fita verde fosse mesmo a vovozinha, e eu achei a Gilmara fez isso, né, Gilmara? Você está por aí? E muito interessante. Eu não gosto, às vezes, de falar sozinho, que nem eu acabei de fazer, porque absolutamente tudo que eu falei, se eu tivesse dado fala para vocês, na discussão, vocês é que teriam dito. Aí vocês teriam visto, olha, isso não foi invenção da cabeça deles, está dentro do texto, mas nós não tivemos esse tempo. A Andressa pediu para falar, não foi isso, Andressa? Eu gostaria só de fazer um comentário que, assim, essa questão de trazer à tona, né, essas entrelinhas, essa interpretação, é que causa tanto transtornos nos nossos alunos, porque eles não conseguem alcançar essa revelação, vamos dizer assim, né? essa entrelinha, essa interpretação. E muitas vezes, quando a gente traz isso para o aluno e faz com que ele entenda isso, eles vão trilhar o caminho sozinhos. Então, assim, o que eu tenho, eu trabalho muito com ensino médio, o que eu tenho visto é isso. Eu trago a forma como fazer, e daí em diante eles têm como ir, né? Sozinhos, porque a partir do momento que você descobre que por trás de um texto tem tanta coisa como a gente viu hoje, aí você começa todos os textos, você quer achar algo nele. Né? Então, qualquer texto, se ele é uma propaganda, não, tem alguma coisa aqui, deixa eu procurar. Então, assim, é muito interessante como que isso instiga a gente a buscar mesmo. Então, e isso o professor só consegue no momento que ele começa a ensinar o aluno a pescar e não entregar o peixe pronto para ele, né? Só um comentário. Eu vou além do pescar, viu, Andressa? No latim, a palavra ler, ela traz o significado de decodificar, que é quando a gente aprende as letras, interpretar, e também traz o sentido de roubar. Quem lê precisa roubar. A gente precisa roubar tudo
que há dentro de um texto, e isso às vezes é complexo. E aí eu vou te dizer que, às vezes, a gente faz o contrário do que a gente tem para fazer. Por exemplo, se eu perguntar para você, Andressa, mas essa pergunta vai para todos, qual é o sentido principal desse texto? Qual é a mensagem principal dele? Em uma palavra. Consegue? Pode? Hã? Amadurecimento. Amadurecimento é uma. Outra. Nossa, que difícil, gente. Amor, né? Amar, né? Como a gente tem pouco tempo, deixa eu perguntar para vocês. Se eu falar que esperança é o principal, tá certo? Sim. Esperança, escolha, Também. morte, envelhecimento, loucura, né? Tudo isso está no texto e a gente conseguiria puxar aqui 30 palavras que são o principal desse texto. Aí você entrega um texto maravilhoso para o seu aluno, lê junto com ele e pede na prova qual o sentido principal desse texto e você só aceita aquele que você pensou. Aí você arrebenta com o leitor que está começando a ler. O que você tem é que ensinar para o aluno que ele pode tudo dentro do texto, respeitando o que o narrador trouxe. Porque se alguém dissesse aqui, então no final ela engravidou. Não, ela não engravidou no final. Eu tenho 1 milhão de possibilidades de interpretação, mas não tenho todas. Porque se eu não vou respeitar o que o autor trouxe, para que eu estou lendo o que o autor trouxe? Mas o autor deixa, né, o autor, o narrador, né, que a gente separa as duas figuras, claro, mas aí a gente precisa entender. Ele trouxe um corpo linguístico e a gente vai analisar esse corpo. Esse corpo traz várias possibilidades e traz possibilidades de erro. Mas perguntar qual é o tema principal de um texto é matar com o leitor. Eu posso perguntar quais foram os temas que te chamaram a atenção. E eu não conheço um texto literário de boa qualidade, pelo menos, eu não conheço nenhum texto literário que traga apenas uma possibilidade de assunto principal. Verdade. A gente sempre tem muitas. Então, a gente pode arrebentar. Além de não fazer certo, a gente ainda estraga. Porque, olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu aprendi a ler, foi na faculdade. Né? Porque a gente que é de letras, a gente já tem um histórico de leitura. Mas eu aprendi, foi na faculdade que eu aprendi que eu poderia explorar caminhos que eu ainda não tinha pensado. Foi um dia que foi uma professora... Nossa, esqueci o nome da professora, gente? Como é que eu posso esquecer o nome da professora aqui agora? Fugiu o nome da professora, que eu ia falar com a Ana, que foi colega dela. Mas depois eu vou lembrar. Eu tenho até um livro dela aqui. Mas, enfim, a gente aprende com o professor que a gente pode explorar vários mundos. Cabe a nós, professores, ensinar isso para os alunos. Por isso, ensinar a ler é extremamente importante. E aí a gente ensina a ler cruzando todos esses conhecimentos de gramática, de intertexto, de estrutura textual e etc. Mariana levantou a mão, né? Tá me ouvindo? Sim. Me fez lembrar agora essa última fala sua de um conto que eu coloco na sala de aula, Felicidade Clandestina. Só que eu coloco isso, e eu coloco na voz da Aracy Balabarian, que eu acho, claro que é 10 mil vezes, 1 milhão de vezes melhor que a minha, né, gente? Pelo amor de Deus. Na voz dela. Ela narra o texto, e assim, considerando a narração dela, todas as vezes que eu escuto, eu choro junto, porque é maravilhosa. E Vou é um procurar. nocaute. Você me deu um nocaute hoje, e quando eu passo o texto para os meninos, Felicidade Clandestina, é um nocaute, eu vejo pela expressão deles, pela participação deles na aula, e é muito legal, porque justamente Humberto Eco que fala do caminho do conto, Humberto Eco é justamente isso, assim, essa floresta, né? Porque eu estou me sentindo nocauteada, é uma catarse assim, gigantesca, te agradeço muito. Obrigado. E só faz a gente querer mais das nossas aulas e ir mais além, justamente porque a gente sabe que os nossos alunos merecem isso. Então, assim, me lembrou, né, esse conto que eu sempre usei com os meninos, eles gostam também, o final, assim, sabe, essas várias possibilidades, quando ela fala, não era uma menina com seu livro, era uma mulher com seu amante, aí os meninos falam assim, professora, como assim? Que droga você usou? Aí eu falo, gente, a literatura é a droga que você pode usar e viajar, porque é vida pra gente.
Eu quase tinha trazido um texto da Clarice aqui hoje. Eu tinha pensado no texto da Clarice primeiro. Mas depois, como com a Ana eu já tinha trabalhado esse texto aqui, eu falei assim, eu vou levar o mesmo que eu trabalhei com a Ana. Mas eu tenho textos da Clarice que eu adoro levar para a sala de aula, que são geralmente um momento de catarse muito grande. E eu gosto da Clarice, que ela tem um processo de criação que ele é contrário do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tinha aquela coisa de criar o texto e revisar 300 vezes, e ela não, ela paria o texto e mandava para poder para publicar, né? E então a Clarice, ela chegava a ser meio irresponsável com os textos dela. Só que aí a viagem, que é diferente da viagem do Guimarães Rosa, é tão profunda quanto. Ela me dá muitos nocautes, Mariana, diversas vezes. A Clarice é maravilhosa demais, gosto demais. Só tem uma coisa a falar. Volta mais vezes, por favor. Eu vou voltar, muito. Eu já combinei, te agradeço, eu já combinei já que dia que eu vou voltar, eu nem sei, mas a gente vai voltar daqui a acho que 3 semanas. Eu vou trazer um outro texto aqui para vocês, aí eu vou trazer um texto em versos. Eu quero fazer uma análise também da poesia, que é outra história. Aí a gente vai fazer outro mergulho de uma forma diferente da que fizemos hoje. E olha, gente, eu estou disponível para, se vocês quiserem depois conversar comigo, tá? Sei lá, depois vocês podem pegar, pode passar meu telefone para eles, tá, Thelma? Se você quiser passar meu telefone para eles, e a gente pode fazer uma interação legal. Pelo meu nome também, vocês podem me encontrar. Minha principal rede social, eu sou meio adolescente, assim, sabe? Minha principal rede social é o TikTok, né? Mas vocês me encontram também no Instagram e tal, tenho também um canal no Facebook, no YouTube. Lá eu tenho essa aula, essa da fita verde, mas ela longa, eu acho que com quase 3 horas, sabe? Que eu estava interagindo com uma pessoa numa live no TikTok. Então, vocês podem encontrar isso aqui. Mas aí, se vocês quiserem interagir para a gente trocar ideias, trocar figurinhas e tal, porque somos todos colegas de trabalho, eu estou à disposição para isso. Quem for aqui de Januário, a gente pode também tomar um café, tomar uma cerveja, do jeito que vocês quiserem, viu? Acho que a gente já pode caminhar para o final, né? Sim. Eu gostaria somente de agradecer, professor, a aula foi encantadora. Acho que muito obrigado. Todo mundo Encantadores são vocês. Foi muito encantadora. Vai sair todo mundo aqui motivados para também pensar em aulas semelhantes a essa que você nos mostrou aqui. Vou passar a fala para a Thelma, para ela finalizar. Agradeço a participação de todos. Quero lembrá-los que amanhã a gente tem plantão às 19 horas. E aí amanhã a gente conversa mais, passa as informações a respeito, né, de dúvidas que vocês tenham sobre os conteúdos que estão, as disciplinas que estão em andamento. Tá certo? Então é isso. Thelma, por favor, você já finaliza com sua fala. Então, primeiramente agradecer ao professor Thierry por ter aceitado o convite e por ter nos proporcionado esse momento tão dinâmico, tão maravilhoso, que nós acreditamos que analisar a língua seja isso mesmo, né? É você conseguir enxergar o máximo que o texto pode te trazer. E, como ele disse, ele terá um outro momento conosco, acredito que seja no 3º webinar, ainda vamos confirmar. E quero agradecer a todos vocês pela presença e contar com essa presença e com a participação no dia 28, que é o nosso 2º webinário. E muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, professor Thierry. Obrigado, professor Thelma. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Thelma. Boa noite, Thierry. Até amanhã, Thelma. Boa noite. Tchau.